E eu convido você a abrir sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 22. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e colocou no quarto junto com a sua ama. Assim Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Vamos agora para o capítulo 24, os versículos 1 e 2, que diz: Pois tinha 7 anos de idade quando se tornou rei, Joás, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Agora nós vamos ler dos versículos 17 ao 22 do capítulo 24, que diz: E depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém, embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra o povo que não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do filho do sacerdote Joiada, ele se colocou diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor. Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele, e por ordem do rei apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, o pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Veja isto, o Senhor, e faça justiça. Que o Senhor Deus, a minha oração é que o nosso Deus traga iluminação às nossas mentes, aos nossos corações, naquilo que vai ser pregado nessa noite, baseado nesse texto, na história dessa família. Amém? E o que nós vivemos em família evidencia o que de fato nós somos. A família é o nosso maior campo de atuação ética e espiritual. E o nosso verdadeiro caráter, aquilo que de fato nós somos, é revelado, é escancarado no ambiente familiar. Assim, a nossa adoração a Deus, a nossa obediência, a nossa reverência a Deus, a nossa piedade, ela vai além do ambiente eclesiástico e deve estar patente inicialmente no nosso lar, em família. Uma das partes integrantes do culto judaico é um credo denominado Shema. O Shema é a profissão de fé do judeu e consiste na declaração escrita no livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 e 5, que diz: Ouve, Shema no hebraico, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Na ocasião do texto em Deuteronômio, após o Shema, segue as ordens do que evidencia, do que de fato prova o amor a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as nossas forças. Seguido o Shema, a partir do versículo 6 até o 9, diz a palavra de Deus: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás
e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A profissão de fé do judeu, a gente observa que não consiste numa mera recitação de um credo no culto, mas consiste numa vivência do que ensina a palavra de Deus, colocando em prática inicialmente entre os da nossa família, no nosso lar, inculcando nos filhos a palavra de Deus, se cercando da palavra de Deus, como a gente viu no texto. A verdadeira adoração a Deus vai além dos rituais. A verdadeira adoração a Deus está numa postura no dia a dia, no nosso estilo de vida. Vale ressaltar que o termo culto no idioma grego é latreia. E latreia significa culto e também significa adoração. E a expressão latreia, ela descreve a caminhada diária do cristão com Deus, num culto diário e adoração constante. Isto é, o nosso culto e adoração, latreia, são prestados não apenas num ato, não apenas num ritual, não apenas nesse momento em que a gente se reúne aqui, neste local, mas no nosso cotidiano. E o termo latreia, nós podemos encontrar com esses significados, tanto de culto como de adoração no Novo Testamento, na carta aos Romanos capítulo 12, versículo 1, na ocasião em que o apóstolo Paulo ele fala que o nosso culto, latreia, está lá o termo, ele deve ser racional. O nosso culto deve ser genuíno. O nosso culto deve ser refletido, pensado e verdadeiro. Mas também nós encontramos a palavra latreia, o termo latreia, em Filipenses capítulo 3, versículo 3, quando o apóstolo Paulo ele fala da adoração. Está lá, latreia. E que essa adoração ela é realizada através do Espírito do próprio Deus. Eu acho bonito isso porque até aquilo que a gente oferece a Deus, a nossa adoração é na condução do Espírito do próprio Deus. Pois bem, nesta noite nós vamos falar de uma família. Uma família pouco falada, pouco mencionada, por isso pouco conhecida, mas que nos deixou um legado precioso, deixou um legado ímpar para cada um de nós. Uma família que o seu culto e adoração a Deus não eram observados apenas nos rituais do templo, mas no estilo de vida. E o nome dessa família a gente vai achar estranho a princípio, até porque a gente já leu no texto e às vezes dá até uma enrolada na língua para falar o nome deles. Mas a gente se acostuma. Eis a família, vamos apresentar Joiada, um sacerdote e o pai da família, Jeoseba, a esposa do sacerdote Joiada, esposa e mãe, e Zacarias, o filho do casal, do sacerdote e de Jeoseba. E para entendermos melhor a história dessa família, nós vamos conhecer um pouco do contexto, do pano de fundo dessa história, certo? E a gente vai voltar um pouquinho para entender. Nos dias do rei Reoboão, filho do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, nos dias do rei Reoboão. E a nação foi dividida em Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte, que continuou sendo denominado por Israel,
tinha por capital última a cidade de Samaria. E o reino norte, Israel, era composto pelas 10 tribos de Israel, enquanto o reino sul, denominado Judá, composto pela tribo de Judá e parte de Benjamim, tinha como capital Jerusalém. E mais ou menos 3 séculos depois dessa divisão do reino de Israel, aí está o pano de fundo da nossa história, que se dá com o rei Jeorão. Jeorão, ele era rei de Judá, rei no sul, e ele se casou com a filha de um rei que era do reino norte. E o nome desse rei era Acabe. Eu acho que vocês conhecem. E Jeorão, ao se casar com a filha de Acabe, que tinha como nome Atalia, ela era uma mulher idólatra, tal como a sua família. E isso se encontra, a gente não vai ler porque a gente precisa adiantar, se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 8, os versos 16 ao 18. E você pode anotar, colocar aí no seu celular e conferir isso em casa. Vale ressaltar que o Reino Norte, ele viveu uma decadência espiritual, moral, contínua e nunca se ergueu, o Reino Norte de Israel nunca se ergueu diante de Deus, enquanto o Reino Sul vivia entre altos e baixos, ora em fidelidade a Deus, ora em infidelidade. E quando Jeorão, lembra Jeorão, rei do Reino Sul, que se casou com Atalia? Quando ele morreu, o seu filho Acasias começou a reinar em Jerusalém. E a sua mãe, Atalia, filha de Acabe do Reino Norte, ela era sua conselheira e lhe influenciou bastante. E a gente coloca algo aqui entre parênteses, que essa mãe, ela influenciou seu filho. Mas, geralmente, por via de regra, toda mãe ela é uma influenciadora. Agora, tem uma coisa, pode influenciar positivamente, mas também pode influenciar negativamente. E Atalia, no caso de Atalia, ela influenciou a Acasias, o seu filho, a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E isso se encontra no segundo livro das Crônicas 22, capítulo 22, dos versos 1 ao 3. E durante o reinado de Acasias, ele seguiu uma política religiosa que era claramente resultado do domínio do governo de Atalia, sua mãe, que lhe dava péssimos, maus conselhos. E após a morte de Acasias, Acasias morre. Mas ele morre não foi algo natural, foi de uma forma trágica. Jeú, um homem chamado Jeú, que pertencia ao reino norte de Israel, assassinou Acasias. Isso se encontra em 2 Crônicas 22, versículos 8 e 9. E na ocasião da morte de Acasias, Atalia, pasme, Atalia mandou matar toda a descendência real de Judá, com a intenção de se apoderar, de usurpar o reino. E isso se encontra em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. A gente está entendendo um pouco de Atalia, né? Quem era Atalia? E Atalia, nessa tentativa de eliminar a família real, ela quase exterminou a dinastia davídica. Ela quase conseguiu exterminar a linhagem do rei Davi. Aí entra em cena uma família a qual o culto não era um mero ritual, mas um modo de viver em adoração constante a Deus. É a família que a gente falou inicialmente. E o tema da nossa mensagem é: quando o nosso culto e adoração são prestados inicialmente entre os da nossa família. E a gente aprende com o texto que a gente leu, que quando o nosso culto e adoração eles são primeiramente prestados em família, os propósitos de Deus têm importância para nós.
E eu peço para você acompanhar a leitura no segundo livro dos Reis, capítulo 11, dos versos 1 ao 3, que diz: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e tomou ele dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele, a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Versículo 3: E esteve com ele escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Tudo que ela queria era isso, tudo que ela queria. Contudo, ela não esperava que Jeoseba pegasse Joás e salvasse. Era o único que restava, o único que não foi morto, assassinado na verdade. Jeoseba, a esposa do sacerdote, que a gente falou inicialmente, ela pegou Joás, o legítimo herdeiro do trono, quando esse ainda era um bebezinho, e o escondeu juntamente com a sua ama, a palavra de Deus nos diz, com a sua cuidadora, com a sua babá, e colocou eles no templo, onde por 6 anos essa criança ela foi protegida, cuidada e ensinada. Jeoseba, a gente viu no texto que ela era filha de Jeorão, do rei Jeorão, e era irmã de Acasias, do rei que foi assassinado por Jeú. Mas é muito provável que ela não fosse filha de Atalia, mas de Jeorão com uma outra esposa ou concubina. E Jeoseba, ela era, portanto, meio-irmã de Acasias e tia de Joás, que ela escondeu. E Jeoseba, ela foi uma figura marcante. Ela arriscou a própria vida. Na verdade, Jeoseba, ela foi uma heroína. E essa mulher, ela se encheu de coragem, pegou aquela criança que não havia ainda sido nem desmamada, mas que foi salva providencialmente do massacre de Atalia. E embora correndo o risco da própria vida, Jeoseba, ela decidiu fazer o que era certo, o que era correto. E às vezes nós damos desculpas de não agir da forma correta, por temer uma perda, por temer uma desgraça, uma situação difícil, desagradável. E por causa desse temor, por não fazermos o que é correto porque temos medo, assim nós nos acovardamos. É possível, voltando aqui para a nossa história, é possível que Jeoseba ela tenha escolhido o tempo para esconder Joás por ser um lugar prático, mas também fora de suspeita. Como Atalia ela era uma mulher idólatra, ela amava a idolatria, ela não iria se interessar de ir para o templo e descobrir a criança lá, o menino. Mas os riscos que Jeoseba corria, eles eram reais, porque alguém poderia descobrir, delatar, e aí Jeoseba iria ficar numa situação muito complicada. Mas Jeoseba, ela não tomou por preciosa a sua própria vida. Antes, sabe o que importava para Jeoseba? Eram os desígnios, os planos de Deus de perpetuar a linhagem do rei Davi. Eu acredito, isso aí é claro que Jeoseba, ela conhecia essa promessa, esse decreto de Deus de perpetuar a linhagem de Davi. E a gente pode ver isso no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, os versículos 12 e 16, quando o profeta Natã fala para o rei Davi: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. E Jeoseba, ela conhecia essa promessa da parte de Deus.
Esse desígnio de Deus, esse decreto de Deus estava cravado, fincado, arraigado, tinha raízes profundas no coração de Jeoseba. E ela lutou por esses planos de Deus. E apesar da atrocidade de Atalia, Deus via Jeoseba como instrumento de salvação. O desígnio de Deus de perenizar a linhagem do rei Davi iria se concretizar de todo jeito, com ou sem Jeoseba, mas o fato é que Jeoseba, ela se colocou nas mãos de Deus para o cumprimento desse decreto, para o cumprimento dessa promessa. Deus, ele poderia ter usado outra pessoa, ele poderia ter usado outros meios, mas Jeoseba, ela foi privilegiada, porque os planos de Deus, os desígnios de Deus, a palavra de Deus tinha importância ímpar, singular para Jeoseba. E é isso que a gente aprende, que quando o nosso culto, quando a nossa adoração são prestados a Deus além do templo, além dos rituais, os desígnios de Deus, eles se tornam importantes para nós. E nós podemos ser instrumentos de Deus para o cumprimento dos seus planos, para o cumprimento dos seus propósitos, tal como foi Jeoseba. Amém? E a segunda coisa que a gente aprende com o texto é que quando o nosso culto e adoração são prestados primeiramente em família, é que nós influenciamos positivamente os que estão em nossa volta. E em 2 Crônicas, capítulo 24, os versos 1 e 2, a palavra de Deus diz: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, preste atenção nisso, todos os dias do sacerdote Joiada. 2 Reis, capítulo 12, versículo 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia, o conduzia. Joás, ele começou a reinar e na ocasião, Atalia, ela já estava morta, já não existia, já tinha sido removida do reino. E Joiada, o sacerdote e esposo daquela mulher que a gente falou no início, Jeoseba, aquela mulher corajosa, aquela heroína, o esposo de Jeoseba, ele foi um grande influenciador na vida do rei Joás. Joiada, ele influenciou o rei Joás em promover uma grande reforma ética, moral e espiritual na nação de Judá, no Reino Sul. Joiada, ele influenciou ao rei Joás a estabelecer aliança com Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 23, o versículo 16, fala que Joiada fez aliança entre si e o povo, e o rei, que seriam o povo do Senhor. Foi estabelecida ali uma aliança com Deus de ser povo de Deus, de permanecer sendo povo de Deus. E ainda Joiada influenciou o rei Joás a remover a adoração a Baal que tinha sido instalada. Lembra de Atalia, a filha de Acabe do reino norte? E instalou ali na nação de Judá o culto a Baal, mas Joiada influenciou a remover a adoração a Baal. 2 Crônicas 23, o versículo 17 diz: depois todo o povo entrou na casa de Baal e derribaram e quebraram os seus altares e as suas imagens. Acabou a adoração a Baal naquela ocasião. Mas Joiada ainda influenciou o rei Joás a restabelecer a adoração a Deus, a correta forma de culto a Deus, de acordo com a lei mosaica e de acordo com as instruções do rei Davi. Isso se encontra em 2 Crônicas 23, versículo 18, que diz: Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo da mão dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor,
para oferecer os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e cânticos, conforme a instituição de Davi. Joiada, ele foi uma influência positiva e importante na vida de Joás. É possível que enquanto Joás ele crescia ali no templo, ele tenha sido instruído na lei de Deus pelo próprio Joiada. E quando o nosso culto, a nossa adoração são prestados primeiramente em família, quando o nosso culto, a nossa adoração a Deus é um estilo de vida, nós influenciamos positivamente aqueles que estão em nossa volta, tal como foi Joiada na vida de Joás e na nação de Judá. Vale destacar que essa influência, geralmente ela permanece mesmo quando nós estamos ausentes. Mas pode acontecer de nós influenciarmos só enquanto presentes, como foi o caso de Joiada, o sacerdote. O lamentável nessa história é que após a morte de Joiada, Joás, ele deixou-se influenciar pelos príncipes de Judá, que lhe deram maus conselhos. E isso se encontra em 2 Crônicas 24, os versos 17 e 18, que diz: porque depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prestaram reverência ao rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, olha só, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira de Deus sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Olha aqui, as realizações positivas de Joás, que ele fez de bom, o que Joás fez de bom, são atribuídas à influência de Joiada, porque depois da morte dele, Joás, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Porém, o sacerdote Joiada, ele tinha um reconhecimento notório da sua boa influência. E quando ele morreu, ele foi honrado. Ele foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção e consideração a todo o bem que ele tinha feito em Judá. E a gente pode conferir isso em 2 Crônicas 24, os versos 15 e 16, que diz: e envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e com o seu templo. E ele foi honrado, mesmo após a morte, porque as pessoas viam que ele era uma influência positiva. Nós não sabemos o quanto vamos influenciar. Tampouco sabemos o período dessa influência. Mas o fato é que quando o nosso culto começa no nosso lar, quando a nossa adoração é um estilo de vida, nós influenciamos positivamente. Amém? E nós devemos ser esses influenciadores de uma conduta ética, moral, santa e íntegra. E uma outra coisa que a gente aprende com o texto, com essa família, é que quando nós somos obedientes, quando o nosso culto e adoração são prestados primeiramente em família, aí sim, nós somos obedientes, seja qual for as circunstâncias. Seja qual for as circunstâncias, nós permanecemos em obediência ao nosso Deus. E lembra, Joiada morreu, farto de dias, de velhice, 130 anos. E Joás, o que aconteceu após a morte de Joiada? Se desvia dos caminhos do Senhor. Mas Deus, ele é tão misericordioso e ele continua sendo tão bondoso e tão gracioso que mesmo se afastando dos caminhos dele,
ele enviou naquela ocasião profetas com a revelação para o povo e para o rei. Mas eles não deram ouvidos, como está escrito lá em 2 Crônicas 24:19, que diz: porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais profetizavam contra eles, mas eles não deram ouvidos. A mensagem de conclamação, a mensagem de convocação ao arrependimento não foi ouvida pelo povo. E aí porque os profetas falaram, e aí eles não ouviram, aí essa mensagem de conclamação, de convocação ao arrependimento, culmina na pessoa de Zacarias, filho de Joiada e de sua esposa. Segundo Crônicas 24:20 diz: o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Porquanto não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também Ele os deixará. Zacarias, o filho da família, ele na ocasião, ele leva uma mensagem dura, uma mensagem que colidia com as práticas idólatras e imorais do povo. Era uma mensagem que dizia assim: vocês estão transgredindo, se arrependam. Se vocês não deixarem a idolatria, deixarem os pecados, eu os abandonarei, diz o Senhor. Era uma mensagem que não agradava. Era uma mensagem que não massageava o ego, uma mensagem que tocava na ferida, que apontava o pecado. E a mensagem do Evangelho, muitas vezes é assim, ela colide com práticas idólatras, com práticas imorais. A mensagem do Evangelho colide com filosofias e ideologias do mundo. Muitas vezes, a mensagem da parte de Deus, além de ser desprezada, ela vai ser ridicularizada, ela vai ser hostilizada pelas pessoas e, consequentemente, o portador da mensagem também será ridicularizado, desprezado, hostilizado. E Zacarias, o filho dessa família, ele pagou um preço alto por pregar a mensagem da parte de Deus. Segundo Crônicas 24, os versos 21 e 22, fala aqui: eles conspiraram contra Zacarias. O povo de Judá conspirou contra Zacarias e o apedrejaram por mandado, pasme, do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás, ele não se lembrou da beneficência que seu pai Joiada lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá, e trará justiça. E assim como Zacarias, isso não é um ocorrido apenas do passado, antes de Cristo, ou de 2000 anos atrás. Assim como Zacarias, muitos dos nossos irmãos em Cristo estão correndo risco de morte. Muitos dos nossos irmãos em Cristo, em outras nações, estão pagando com a própria vida, estão morrendo, estão sendo mortos por pregar essa mensagem do Evangelho, que colide com práticas imorais, que colide com filosofias mundanas, com as ideologias que estão em voga. Mas quando o nosso culto a Deus começa no recesso, no recanto do nosso lar, quando a nossa adoração é um estilo de vida, nós somos obedientes, seja qual for as circunstâncias. Somos fiéis a essa mensagem ainda que custe desconforto, desprezo, hostilidade e até a morte, como foi o caso de Zacarias, o filho de Joiada e de Jeoseba.
E aí a gente termina essa história verídica, essa história chocante, essa história preciosa, a história dessa família que deixa esse legado para nós. Jeoseba, Joiada e Zacarias. Família essa que os desígnios de Deus tinham importância para eles. Família essa que influenciava positivamente os que estavam em sua volta. Família essa que obedecia a Deus, ainda que custasse a própria vida. Aí você que está aqui nesta noite, você pode estar falando aí, sozinho, falando na mente, né? Mas a irmã está falando isso, a família de Jeoseba, de Joiada, de Zacarias, todos eles serviam a Deus, e essa não é a minha realidade. Na minha família, só eu sirvo ao Senhor, ou parte da minha família. Faça você a sua parte. Não espere pelo outro. Faça a sua parte. Dê você importância aos planos de Deus, aos propósitos de Deus. Influencie você positivamente os que estão em sua volta. Obedeça você ao Senhor. Não espere pelos outros. Faça você. Porque o que nós somos, de fato, parte do princípio do que nós somos em casa, do que nós somos em família. Amém? Que muitos Joiadas, muitas Jeosebas e muitos Zacarias sejam levantados aqui na Igreja Batista em Dores. Amém? Que Deus continue nos abençoando, nos capacitando, nos ajudando a guardar e praticar a sua palavra. Amém?